Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos para um outro vídeo do canal Máquina de Guerra, Filosofia Política da Educação. E hoje, de fato, nós estamos diante de um vídeo onde nós vamos discutir uma autora, a filósofa norte-americana Wendy Brown, né, que aqui no Brasil vem sendo nos últimos anos muito citada, justamente por essa obra aqui, Nas Ruínas do Neoliberalismo, a ascensão da política antidemocrática no Ocidente, uma obra recomendável e bastante contemporânea para poder entender a ascensão dos regimes de extrema-direita nos últimos anos. Mas hoje nós vamos tratar de um texto de 1999, um texto breve, né, de 9 páginas, denominado Resistindo à Melancolia de Esquerda, que é um texto, de certa forma, que não exige uma leitura muito demorada, mas ao mesmo tempo ele é muito potente, né? É muito potente justamente porque ele faz uma crítica contundente, né, ao pensamento de esquerda na contemporaneidade e diagnostica que este mesmo pensamento, né, predominantemente, ele vive sob um estado melancólico. Então, do que nós temos que tratar esse texto assim, para poder iniciar, né? Isso é amplamente discutido, que principalmente assim após, né, a, a queda dos regimes socialistas, né, a publicidade decorrente, né, do chamado socialismo real, tendo a União Soviética como foco, né, mas também uma descrença sobre os ideais, né, e conceitos do materialismo histórico dialético. A esquerda ela vem se encontrando, digamos, de uma forma desorientada, né, sobre como lidar com os seus históricos inimigos, né, sendo um deles o próprio modo de produção capitalista e outro, né, mais recente, que é o neoliberalismo, né? Então isso por si só já é um problema grande. Mas a Wendy Brown ela vai colocar, né, iniciando a nossa análise, que não necessariamente esses, né, são os problemas maiores, né? Isso é muito interessante. Ela vai colocar que, por exemplo, né, com a transformação dos arranjos produtivos e a emergência do pós-fordismo, né, nós perdemos, por exemplo, a unificação presente dos sindicatos, né, que são uma categoria assim, fundamental dentro do capitalismo industrial, né? Os sindicatos hoje eles estão num processo de mutação, não se sabe o qual necessariamente, né? Até porque a ideia de classe, né, os conceitos de classe, eles foram dissolvidos, né? Dissolvidos quando dentro do neoliberalismo o que se tem é o empresariamento de si mesmo, a grande proliferação de CNPJs, ou como o próprio Michel Foucault vai dizer, a multiplicação de empresas, né? De forma que poucos de fato se veem, né, pertencentes a uma classe, né? Uma classe trabalhadora, né? Nós temos uma atomização extrema da sociedade, né? Por outro lado também aquilo que era prometido pelo marxismo, que era uma teleologia, né, progressista que nos encaminharia para um estado final, né, que seria o próprio comunismo, isso poucos de fato conseguem acreditar. De modo que, né, o grande problema identificado de saída pela Wendy Brown é que não conseguimos ver, né, nós, os movimentos de esquerda, nessa perspectiva, uma alternativa tanto ao capitalismo
quanto o neoliberalismo, né? Essa é a primeira linha argumentativa que a autora coloca, né? Por outro lado, essa mesma esquerda, ela coloca, né, como inimigos dessa falta de alternativas teóricas e metodológicas, né, uma falta de uma utopia pela qual se vale a pena viver e também morrer, ela vai colocar que se decorre primeiro, né, de dois fatores. O primeiro deles são as políticas cultural ou de identidade. Então há grupos de esquerda que vão dizer, né, que todos os movimentos políticos, né, que ganharam força nas últimas décadas, né, movimentos pelas discussões raciais, sexuais, étnicas ou de gênero, fragmentaram a esquerda, né? E esses movimentos dificultam uma possibilidade de coalizão que torne a esquerda um bloco único e forte, né, para combater seus adversários. Isso é algo que está muito presente, né, em certos movimentos de esquerda, não movimentos, mas próprios autores, né, colocar nas políticas culturais, né, um dos entraves, né, à unificação da esquerda. E a outro, principalmente dentro de uma perspectiva marxista, é colocar que o pós-estruturalismo, né, o pós-modernismo, principalmente assim sob a égide de autores franceses como Foucault, Deleuze, Derrida, né, eles também contribuíram para dissolver a ideia de um progresso, né, a ideia de um movimento científico que transformasse qualitativamente, né, a sociedade, né? De fato, esses autores, eles, digamos, desequilibraram as certezas presentes no marxismo. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? De qualquer maneira, a crítica coloca que são esses dois grandes, né, movimentos: a política cultural identitária e o pós-estruturalismo. Eles são os entraves, né? Mas a autora, ela vai dizer, né, e aí vem a segunda parte do artigo, que não decorre disso, né? Na verdade, essas perspectivas foram muito bem-vindas, né, à esquerda, mas sim de que a esquerda predominantemente ela não consegue, né, identificar, né, a sua época. É justamente isso. Ela não consegue diagnosticar o presente onde ela vive, né? De modo que o revolucionário presente na esquerda, ele é medíocre, porque ele não consegue propor mudanças radicais na contemporaneidade. É um termo forte esse, né? Revolucionário medíocre. E isso se dá, e aí vem o título do texto, né? Porque há uma melancolia na esquerda, né? E por melancolia, a nossa autora está remetendo a Freud, ou seja, a melancolia como algo diferente do luto, né? O luto, né, nós temos uma perda dolorosa, mas essa perda, sim, gradualmente nós vamos nos desligando, né, do objeto que foi perdido e dirigindo as nossas energias para outros objetos e paixões. Isso é luto. O luto é temporário. O melancólico, né, ele não aceita, né? Ele não vive o luto, né? Ele recusa o trabalho do luto. Ele não consegue se recuperar dessa perda, ele não se livra desse fardo, né? Isso é muito interessante, porque ele sente o luto muitas vezes por algo que não aconteceu e ele fica pensando que poderia ter acontecido e ele não sai desse estado, né? A esquerda vive melancolia, e essa melancolia, segundo a Wendy Brown, é pela grande narrativa marxista. Ela não, a esquerda melancólica, ela não consegue sair desse luto, né, o qual significa que o marxismo, nas suas linhas tradicionais, deu errado. Ou talvez deu errado não seja a palavra mais apropriada. Ele não é mais operacional ao que nós vivemos hoje, né? E as próprias transformações do capitalismo. E o revolucionário medíocre, nesses termos, ele mais assim, ele
ele é apegado mais a essas narrativas, a essas teorias, do que propriamente em entender e transformar o mundo onde ele vive, né? Esse é o melancólico. Só que essa fixação pelo passado conceitual impede, né? Impede pensamentos, impede construção de utopias, impede a imaginação que justamente faça com que o novo possa surgir. E aí o Andy Brown, né, indo para a terceira parte desse breve ensaio, ela vai colocar assim algo forte, né, que o melancólico de esquerda ele é, portanto, uma força reacionária, né? Preso à sua camisa de força intelectual, este é um outro termo dela, quem diria, né, que a esquerda hoje é um movimento conservador, né? Não é à toa que esse ensaio ele gerou polêmica à época e ainda hoje geram grandes discussões, porque a autora ela vai dizer que a esquerda pode ser reacionária quando cita inclusive o caso da direita na Inglaterra, sob a Margaret Thatcher, né? Onde desde o início ela coloca que seu objetivo era a destruição do conceito de sociedade, né? Tanto que ela diz, né, uma frase famosa, né, não existe sociedade, existe apenas indivíduos. Ela pode ser conservadora, no sentido político do termo? Provavelmente. Mas, segundo a Andy Brown, na prática há um projeto aí desenvolvido de mudança, né? Ainda que a mudança é questionável, né? Então, com isso, né, aproximando do final do ensaio, o que a nossa autora vai dizer? Ela diagnosticou, né? Diagnosticou a melancolia de uma forma muito clara e, a meu ver, muito proveitosa, né? Ela mesma vai dizer que não há uma cartilha, né? A cartilha está lá no marxismo e essa cartilha já não funciona mais, segundo a autora. De fato, o que nós temos que fazer, né? Um desbloqueio da imaginação, ou seja, né, novas formas de pensamento, né? Mas para isso, né, a sacada é que há dois passos iniciais que devem ser feitos para abandonar a melancolia de esquerda. O primeiro, né, é identificar o que não pensar, né? Ou seja, o que não dá mais conta dos desafios do presente, né? E segundo, o que abandonar, ou seja, práticas, né, que muitas vezes, sem que percebamos, né, estão dentro do status quo, notadamente do neoliberalismo. Pois bem, é o que eu tinha para dizer.